A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu sou a Tati, essa daqui é a Serena Liz, nosso milagre, e eu vou contar um pouquinho do nosso testemunho aqui para vocês, né? Que estiveram em oração com a gente, ajudaram aí a gente nessa batalha do milagre pela vida da Serena. Então, vou fazer um resumo da nossa história para que vocês conheçam um pouquinho e que fortaleça a fé de vocês também. Eu tenho um histórico de gestação bem complicado. Meu primeiro bebê nasceu morto, sem explicação. Meu segundo filho nasceu prematuro, de 8 meses, pesando 2 quilos, sem explicação. Depois de 9 anos, a minha filha não nasceu prematura, porém ela nasceu com 2 quilos, né? E todas as gestações aparentemente normais, a gente só descobriu o problema no final da gestação. Dormiu o tesouro aqui, ó. Eles descobriram o problema no final da gestação. O Victor e a Pietra, que é meu segundo filho, e a minha terceira filha, eles ficaram em UTI 10 dias, nada grave, mas por eles serem pequenos, eles tiveram que passar esse período lá. Daí a gente decidiu que não ia mais ter filho, né? Porque era bem complicado, assim, a gente não sabia direito o que acontecia. Nunca teve investigação do porquê eles nasceram pequenos, do porquê eu perdi o primeiro. Nunca ninguém falou nada, né, assim. E aí, depois de 6 anos que eu tinha tido minha filha, meu esposo resolveu fazer a vasectomia. Porém, no processo que ele tava fazendo a vasectomia, eu descobri que tava grávida de novo. E foi um susto pra gente, né? A gente ficou muito feliz, mas foi um susto. Porque a gente não pensava que ia ter um outro bebezinho, né? E tudo não tava nos planos. Porém, foi uma alegria imensa, assim, pra gente. E era o Heitor, né? Só que eu passei a ter muitos problemas na gestação do Heitor. Assim, começou a encher de coágulo a minha placenta. Foi bem complicado e o Heitor nasceu um prematuro extremo, com 27 semanas, pesando 400 gramas. Né? Lutou pela vida por 13 dias e faleceu, não aguentou. Né? Foi uma situação muito complicada, eu não consegui superar a perda dele. E aí eu decidi que eu teria um outro bebê. Porém, eu tinha que investigar antes, né, para saber o que é que eu tinha e se existia a possibilidade de ter um outro bebê de forma segura, né, fazendo algum tipo de tratamento. E aí eu procurei os médicos, procurei a reprodução humana, procurei genética, fiz vários exames, comecei a passar com obstetra antes de engravidar, fiz outros exames, e aí eles fecharam um diagnóstico que eu tenho um tipo de trombofilia, que é um tipo de trombose que dá na gestação. E é de uma forma. Até então eles não sabiam que era tão agressiva, né? Mas ela chama-se SAF. E no decorrer da gestação da Serena, a gente percebeu que ela é uma das formas mais agressivas que poderia se manifestar em mim, porque não respondeu a medicação nenhuma, né? Mas lá ainda no começo o médico falou assim: olha, você vai precisar tomar injeções de anticoagulante, uma por dia na barriga, e isso daí vai dar certo, porque dá certo com todo mundo, praticamente dá certo, né? Com todas as mães que têm trombofilia, tomam anticoagulante, que dá tudo certo. E aí, assim que eu soube do positivo, foi uma alegria, um misto de sensações, assim, porque deu um medo, eu fiquei com medo, né? Mas fiquei muito feliz. E já passei no médico, já comecei a tomar as injeções. E Deus já começou a agir desde lá, porque cada injeção custava R$ 100. E eu não tinha condições de comprar essas injeções, né? E a gente conseguiu elas gratuitas lá pelo servidor, assim, de forma muito rápida. Né? E aí eu comecei a tomar, porém já estava com descolamento de placenta logo no primeiro ultrassom. Então eu tive que ficar de repouso até a 14ª semana e fiquei de repouso, mas extremamente confiante que com os medicamentos, né, com as injeções, tudo ia dar certo.
Só que aí, com 20 semanas, eu fui fazer o morfológico do segundo trimestre e o quadro era o mesmo do Heitor. Exatamente a mesma coisa. E na gestação do Heitor eu não fiz tratamento nenhum, porque eu não sabia, né? E aí, assim, foi assustador, foi um medo, um desespero muito grande. Comecei os meus episódios de internação, né? E já nas internações, no primeiro hospital que eu fiquei, os médicos falavam que era uma questão de horas, assim, pra bebê morrer dentro da barriga. Porque ela tinha uma grave restrição de crescimento, já tinha resistência das artérias, né? Já estava bem complicada a situação. E aí eu entrei em contato com o servidor, com o meu médico que tinha me atendido na outra gestação, também, né? Que já estava me acompanhando, mas eu estava acompanhando com esses dois. Eu liguei para ele, ele falou: não, vem pra cá. E aí eu assinei minha alta lá no hospital e fui pro servidor. E lá, assim, dobrou as minhas injeções, eu passei a fazer ultrassom toda semana, tive vários outros episódios de internação. Quando ele achava que não estava bem, ele internava. Aí dava uma estabilizada, ele me mandava para casa e assim foi. Até o último exame que eu fui fazer dela, que eu fui até sozinha para fazer o exame, porque tava tudo estável, né? Tava tudo bem. Bem assim, né? Na medida do possível, não tava nada bem, mas tava estável. E aí, quando eu cheguei lá, a médica falou que a bebê centralizou. E quando centraliza, é assim: o sangue passa aí só para os órgãos vitais do bebê. Para de circular pelo corpo, né? E dali pra frente é uma contagem regressiva pro bebê ou nascer ou morrer na barriga. Não tem outra opção. Não dá pra esperar, não tem o que fazer mais. É tipo, bater o martelo, tem que nascer. E aí eu internei, meu esposo já foi pra lá. E aí tomei o ciclo de corticoide, que era necessário por conta do pulmão dela, que era muito imaturo. Ela ainda ia nascer uma semana antes do que o Heitor nasceu, que já era um prematuro extremo, né? E ela também seria uma prematura extrema. Ela tinha 26 semanas, mas ela tinha o tamanho, o desenvolvimento do bebê de 20, 19, 20 semanas. Porque ela já não estava crescendo, né? Até lá. E aí, e assim foi. E aí, na noite que antecedeu o parto dela, o médico foi conversar comigo, falou que seria um parto muito difícil, que eu tinha que estar ciente de tudo, todos os riscos, mas que ele ia para casa dele para estar em oração e que era para eu permanecer lá em oração também, para Deus colocar a mão sobre a minha vida e a vida da Serena, né? E eu também corri um certo risco porque não deu tempo de suspender o anticoagulante e nem o AS que eu já estava tomando por risco de eclâmpsia. Então, eles não sabiam se ia precisar da anestesia geral, se a cesárea ia precisar ser o corte em pé. Ainda era tudo uma incógnita, porque eles não sabiam como que meu corpo ia reagir, né, diante do corte, diante de tomar anticoagulante há muito tempo, o AS que também afina o sangue, então eu corri o risco de ter uma hemorragia na hora do parto. E aí a gente só orava, né? Só orava, porque a gente sabia que ali dali para frente era só Deus mesmo para fazer o milagre. E aí 4 horas da manhã eles foram me buscar para eu tomar um medicamento que seria para a cabecinha dela, para ajudar na formação do cérebro dela, que era um medicamento muito importante, já que ela estava nascendo tanto tempo antes. Eu fui tomar esse medicamento, era um medicamento extremamente forte, eu não podia mais me movimentar, precisaram colocar sonda sem nenhum tipo de anestésico nem nada, colocaram. E eu tomei esse medicamento que ele duraria 5 horas. Porém, quando fazia 3 horas que eu tava tomando esse medicamento, eles decidiram que não dava mais para esperar. Porque a reação da bebê já não tava boa e tinha que nascer. E aí a gente foi pro centro cirúrgico e a Serena nasceu, né? A gente tava imaginando que ela fosse nascer por volta de 600 gramas, o que era uma grande diferença, né? Assim, que para eles, para os médicos, o bebê viável, o bebê que tem chance de sobreviver é acima de 500 gramas. Abaixo disso, eles consideram um aborto, eles consideram que não existe chance do bebê sobreviver. Então, a gente estava esperando que ela nascesse com pelo menos 600 gramas, que era a margem de erro mais ou menos do ultrassom.
E quando ela nasceu com 465 gramas, né? Ela nasceu chorando, nasceu bem ativa. A médica até falou comigo assim, nossa mãe, de serena ela não tem nada, viu? Né? E aí entubou ela e levou ela embora. Não tive contato nenhum com ela, nada, nada, nada. Levaram ela embora. E dali pra frente começou uma batalha muito grande pela vida fora da barriga, né? Então, ela, com 3 dias, ela teve uma queda de tudo do organismo dela lá. Ela teve uma febre que não cessava. E eu fiquei 3 horas em pé do lado da incubadora dela, orando sem parar, para Deus agir um milagre ali, para Deus colocar a mão dele e não levar ela. Porque eu não sabia como é que eu ia fazer se Deus levasse ela, porque eu ainda não tinha me recuperado nem do falecimento do meu outro bebê. Não sabia como é que eu ia fazer. Então, assim, eu não podia cogitar essa outra parte. Pra mim, eu só pedia pra Deus fazer o milagre, né? E Deus fez o milagre. Eu tive ela começou a parar o rim dela e ela não fazia xixi por nada nesse mundo. E eu tive um sonho, né, que Deus falava que o nefrologista estava curando ela, um nefrologista. Eu nunca nem tinha ouvido falar nessa palavra, não sabia nem do que se tratava. E ele dava para ela, o nefrologista, umas bolinhas como se fosse umas sementinhas, né? E aí, no outro dia, isso eu sonhei. Quando foi no outro dia, eu cheguei na UTI, ela tinha feito xixi, né? E a gente creu naquele momento que o Senhor estava operando ali como nefrologista na vida dela, que é o médico que cuida dos rins, né? Depois eu descobri isso. Então, Deus estava agindo o tempo todo. E ela ficou com o rim parado quase um mês, assim, só funcionava a base de medicamento muito forte. E aí ela começou a fazer xixi de sangue, uma semana só urinando sangue. Aí ela precisava tomar transfusão de sangue, várias ela tomou, se eu não me engano 8, né, no decorrer da estadia dela na UTI. Aí ela começou a ter uma infecção no intestino muito grave, chama entericolite necrosante, tudo coisa de prematuro extremo, né? Tudo coisa que não deu tempo de formar na barriga, então começou a dar problema fora. E aí ela teve, e foi muito grave, a barriga dela quase estourou, o corpo dela ficou todo inchado, né? Ela ficou em coma durante esse período, coma induzido, para ela não sentir dor, porque era uma coisa que doía demais, os médicos falavam. Ela teve sepse, ela teve essa parada nos rins, ela não podia se alimentar, né? Então, um bebê que nasceu com 465 gramas. Todo bebê, quando nasce, perde o peso. Imagina para quanto que ela foi parar, né? Muito menos. Só que a gente não tem, assim, um número exato de quanto ela emagreceu, porque ela ficou muito inchada com a retenção de líquido, porque ela não fazia xixi, né? Tava com problema no rim. E eles também não pesavam ela com frequência porque eles não podiam ficar colocando a mão nela. Ela era um bebê de mínima manipulação. Toda vez que colocava a mão nela, a saturação dela caía e ela passava mal. Então, assim, ninguém podia colocar a mão nela, era pouquíssimo. Eu passava só o dedo, a ponta dos dedos nela, assim, poucas vezes e já não podia mais ter aquele contato. Aí, no dia com 3 dias de nascido, a médica da UTI me chamou e falou que não era para eu ter esperança, que ela ia falecer, que era um fato, que ia ser igualzinho o meu outro bebê, que não era para eu ter esperança nenhuma. Mas a minha esperança não tava nela, né? Minha esperança tava no dono da vida, né? E o Senhor foi agindo dia a dia. No dia 30 de dezembro, eles me ligaram aqui na minha casa 9h30 da noite, que era para ir com urgência pro hospital. E quando eu recebi aquela ligação, foi da mesma forma que eu recebi a ligação do Heitor. Só que quando eu cheguei lá, o Heitor já tinha falecido, né? Então a gente foi arrasado para lá, achando que o senhor tinha levado ela, né? Porque o estado dela era grave, a gente já sabia. Aí a médica que tava lá de plantão, que mandou me chamar, ela falou assim, olha, eu mandei te chamar porque ela tá convulsionando o tempo todo, tá tendo convulsão o tempo todo. E o magnésio dela caiu demais, não tá subindo. A gente já fez
tudo que podia fazer. E, infelizmente, ela não passa dessa noite. É assim, só um milagre mesmo. Porque não tem como. A gente já fez tudo e ela não tá reagindo. Esse é o problema. Né? Então, a gente chamou aqui pra você tá ciente, pra você se despedir dela. Sei lá, né? Pra você fazer o que você quiser fazer. E a gente tinha deixado nossos filhos aqui em casa sozinhos, os outros dois, né? Aí nós ficamos lá orando, assim, super abalados, né? Porque quando os médicos falam, assim, essas coisas pra gente, a gente é humano, né? Era uma mãe e um pai desesperado ali que tinha na UTI, né? Por mais que a gente tivesse toda a fé do mundo, essas coisas acabam abalando a gente um pouco, né? Mas aí a gente tinha que decidir se a gente ia passar a noite lá e esperar ela morrer, ou se a gente ia vir embora e a gente ia crer no Deus que ia fazer um milagre. E a gente veio embora, porque a gente falou assim, não, a gente não pode duvidar, a gente tem que acreditar. E nós viemos embora, 2h30 da manhã, e no outro dia cedinho eu voltei pra lá de novo, né? E quando nós chegamos lá, a médica falou assim, não me pergunta como, mas ela começou a reagir. Reagiu aos medicamentos e hoje ela tá bem. E aí, assim, a gente só glorificava Deus, né? Só glorificava, porque a gente sabia que era milagre atrás de milagre. Isso foi no dia 30 de dezembro que me ligaram. Dia 1 de janeiro, eu peguei ela pela primeira vez no colo, porque ela tava super bem. Né? Ela estabilizou completamente, ficou bem e me deixaram pegar ela no colo. E pra mim foi uma alegria, assim, porque eu não podia nem colocar a mão nela, bem dizer, né? Até aquele momento. E aí, com 26 dias de nascida, eu pude pegar ela no colo nessas condições. Depois disso, ela ainda teve vários problemas. Ela teve um problema nos ossos, que afinou todos os ossos do corpo dela. Ela teve algumas infecções no sangue. Precisou ficar com catéter que ia até o coração dela por bastante tempo. Ficou 75 dias entubada. Depois, eles falavam pra mim que ela não ia sair do oxigênio, porque o pulmão dela, ele ficou lesionado, né, devido a muito tempo entubada, ao tempo que ela nasceu prematura. Então, eles falavam pra mim que ela não ia sair do oxigênio, ela não usa oxigênio mais, ela usou oxigênio depois que ela veio pra casa. Em menos de um mês, a gente já tinha tirado o oxigênio dela, 20 dias, né? Ela começou a desenvolver uma retinopatia na visão, a visão dela não se formou, ela começou a ter hemorragia na visão, e eles falavam que ela poderia perder a visão, né, poderia não enxergar, e com 20 dias mais ou menos que ela teve alta, a gente repetiu o exame e a visão dela estava curada, porque o oxigênio não fazia bem, né, o tempo que ela ficou entubada não fazia bem para ela. Então, quando nós voltamos lá e repetimos o exame, a médica falou que não havia mais retinopatia, não havia mais sangramento, que ela estava curada, que a médica nem sabia explicar isso depois que ela teve alta, né? Então, Deus foi agindo em todo momento. Ela foi diagnosticada com uma lesão no cérebro que chama leucomalácia, né? Que a médica falou que ela poderia não andar, não falar, não sentar, porque afeta muitos os movimentos motores, né? A coordenação motora, essa parte toda motora e a questão da fala. E aí, quando ela foi para ter alta da UTI, esse foi um diagnóstico longo, né? Mais de 2 meses que ela tava lá. Todo exame, ela fazia ultrassom na cabecinha toda semana e toda semana dava a leucomalácia lá, que é uma lesão no cérebro. Que ela teve hemorragia grau 3 e dessa hemorragia ela avançou para essa leucomalácia, né? E depois que nós saímos da UTI, ela repetiu o exame e o médico falou que não tem nem sinal, assim, que ele nem sabe, ele acha que fizeram um diagnóstico errado da leucomalácia porque ela desapareceu. E eu tenho vários ultrassons dela, consta nessa leucomalácia, né? Então é mais um milagre que ela saiu da UTI com todo esse tempo, sem sequela, né? Ela é perfeita, ela é linda. E com 115 dias a gente teve alta. Próximo dela ter alta, ela teve uma fratura no braço, devido ao enfraquecimento dos ossos dela,
né? Então ela sofreu bastante nessa parte. Era um momento que ela estava aprendendo a se alimentar. Então foi um pouco complicado, não pôde ingestar, não pôde fazer nada. Ela só ficou lá com o bracinho quebrado mesmo. E aí a saturação dela caía. Foi difícil, mas o braço dela é perfeito. Ela não ficou com nenhuma lesão no braço, né? Ele se curou, o osso colou e ficou perfeito. E ela é perfeita, irmãos. Ela é um milagre, ela é linda. Ela é a mão de Deus todinha, né? A gente glorifica a Deus todos os dias pela vida dela, a cada momento, porque a gente sabe que foi a mão de Deus ali desde a minha gestação, na vida dos médicos, esclarecendo, dando direcionamento, né? E eu agradeço demais a vocês que estiveram com a gente nessa batalha de oração, que não foi fácil. Ela foi longa, mas ela valeu a pena, né? E toda vez que eu olho para ela, eu vejo a mão de Deus assim, de uma forma espetacular, né? O amor de Deus, ele é ousado, né? Ele é infinito por nós. E aqui na minha casa, eu tenho 3 milagres, né? Porque com essa doença, pelo certo, não poderia ter filho nenhum, né? Porque ela desenvolve trombos na minha barriga, que fecha o cordão umbilical e fecha todas as artérias que alimentam o bebê. Por isso que eles nasciam tão pequenos, por isso que o primeiro faleceu na barriga e por isso que ela e o Heitor nasceram tão pequenos e tiveram tantos problemas. E ele, conforme eu fui ficando mais velha, conforme eu fui tendo mais filhos, ele foi se agravando. Só que isso eu só descobri na gestação da Serena, né? Então, o Heitor também, ele foi um milagre. Eu tenho certeza que ele foi um milagre. Cada dia de vida dele foi um milagre. Que ele nasceu em condições muito piores que a dela, né? E ela é nosso milagre. Então, que ela possa fortalecer a fé de vocês como ela fortalece a minha todo dia, né? Que a gente possa lembrar que o Senhor, ele realiza sonhos e ele realiza milagres. Ele é um Deus que faz milagres até hoje. Assim como acontecia lá na Bíblia, nos tempos passados, ele continua fazendo até hoje. E ela é prova disso. Ela é perfeita, ela já senta, ela fala lá na língua dela, tudo lá. Ela pega, ela gosta de música, ela é super atenta, ela observa tudo. Ela bate palminha, porque tá chegando o aniversário de 1 ano. Então é isso, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês, derrame graça sobre a vida de vocês. E eu deixo aqui a minha gratidão imensa por cada um que esteve em oração pela Serena, pela minha vida e pela vida da minha família. Ela é um milagre, os meus filhos são um milagre e eu sou um milagre também, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês e muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui contando meu testemunho, embora eu quisesse muito estar presente aí, esse era o meu plano todo, né? Mas diante da pandemia ficou um pouco difícil. Mas eu tenho certeza que Deus ainda vai me proporcionar um momento especial para eu estar aí, para vocês conhecerem a Serena pessoalmente, tá bom? Então, um beijo a todos e muito obrigada. Fiquem com Deus.